Agora sim, agora são 16 horas. Estão aparecendo algumas mensagens no chat. Bom, boa tarde a todos. É um prazer dar as boas-vindas aos nossos convidados e aos nossos confrades para essa reunião que foi carinhosa e eficientemente organizada pelo acadêmico Paulo Bus, que novamente nos ajuda a manter esse programa científico de alto nível. Eu quero, além de agradecer a presença de todos, então, passar a palavra ao acadêmico Paulo Bus, lembrando que a própria trajetória de vida dele justifica essa preocupação tão prioritária com as implicações sociais desta pandemia, ou talvez até dessa sindemia, não é, Paulo? Como nós vamos ouvir também durante esse programa, e as diferentes partes da nossa sociedade. Cada vez mais a gente percebe isso, e o Dr. Paulo Bus, sem dúvida, é um campeão, é um leão nessa luta, e vai, eu tenho certeza, conduzir esse simpósio também da melhor maneira. Agradecendo também, Paulo, os excelentes convidados que você trouxe para nós hoje, que vão, sem dúvida, trazer uma discussão muito rica. Muitíssimo obrigado. Então, Paulo, eu passo a palavra para você, para fazer as devidas apresentações e as conduções. Muito obrigado, presidente Rubens Belfort. É uma satisfação enorme encontrar os acadêmicos do dia de hoje, os confrades e muitos convidados que eu já percebi que adentraram aí o hall, o web hall, e também as mídias pelas quais a academia transmite os seus seminários. Eu queria, presidente, fazer a introdução desse tema utilizando uma apresentação que eu vou pedir à Sandra que possa colocar, que assim a gente faz um compartilhamento, a palavra da época, dos nossos tempos, né? E o tema do nosso seminário de hoje, da nossa reunião, é o tema de implicações da Covid-19 em questões de saúde pública. E nós vamos fazer isso com um enfoque muito particular sobre o tema dos determinantes sociais da saúde. Próximo slide, por favor. Coloco aí essa abertura que estamos fazendo agora, não é? Nós vamos ter uma pequena apresentação que eu estou começando a fazer sobre determinantes sociais da saúde, a equidade no contexto da pandemia, por 10 minutos aproximadamente. Depois nós vamos ter a honrosa e amistosa presença de um grande amigo do Brasil, que é brasileiro, obviamente, mas se encontra hoje numa posição internacional, e um grande amigo da Academia Nacional de Medicina, não é a primeira vez que ele vem à academia, é o Dr. Jarbas Barbosa, que é o vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, um cargo extremamente importante no espaço institucional intergovernamental, que é a Organização Pan-Americana. Ele vai nos falar sobre determinantes sociais da saúde e a pandemia nas Américas. Depois nós vamos ter uma visão bem de fora, ao mesmo tempo bem de dentro da questão da saúde, que são essa pergunta que Carlos Gadelha, economista do desenvolvimento da saúde e professor da Fundação Oswaldo Cruz, depois eu vou apresentá-lo especificamente no momento que ele for falar, que vai nos responder essa pergunta: o que deve mudar na economia pós-pandemia? Claro que nós não poderíamos também deixar de enfrentar o debate sobre o que esperar depois da experiência terrível, vamos dizer, que estamos passando no sistema de saúde, o que esperar do sistema de saúde, no que deve mudar o sistema de saúde ou não. Então, a Ana Maria Malik, professora, a laureada
de Administração, Planejamento e Saúde da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, uma querida companheira de muitos anos, vai nos falar sobre esse tema. Eu conversei muito com o presidente Belfort da importância que teria de trazermos a visão da sociedade, a visão das comunidades que mais sofrem as consequências da pandemia. E fomos buscar uma pessoa muito especial. Ele até reclamou que aí está doutor Alain Brum. Ele não é doutor Alain Brum, ele disse que é doutorando. Né? Mas a capacidade analítica dele, as proposições que ele nos trará, vocês verão, merece que ele tenha o aposto aí de doutor. Alain Brum é um sociólogo, morador da comunidade do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele se intitula, nos dados que ele me mandou, favelado. Eu fiquei assim, não sei, boto ou não boto isso, resolvi chamá-lo apenas de sociólogo, coordenador da ONG Raízes em Movimento e morador da comunidade do Alemão. Ele vai nos falar sobre a pandemia, da visão das favelas, né, da visão dos moradores, da visão da comunidade. E, finalmente, o doutor Antônio Braga, da UFRJ e da Federal Fluminense, que milita nesse momento no programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina, vai nos falar sobre esse mix pandemia e sindemia da Covid-19. Acho que é um wrap-up bem interessante. Próximo, por favor, Sandro. No próximo slide, eu queria introduzir esse tema, determinantes sociais da saúde. Primeiro, procurando dizer, dentro de um esquema muito simples e muito conhecido e eloquente por esse lado, que os determinantes sociais da saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, né? Ou, simplificadamente, por um conceito do Tarlov, as características sociais dentro das quais a vida transcorre. E esse diagrama do Dahlgren e da Whitehead mostra exatamente isso. No centro, bem embaixo, estão os indivíduos, sua idade, sexo, fatores hereditários, enfim. O estilo de vida, o comportamento social, o comportamento quanto a diversos aspectos possíveis de serem controlados pelo indivíduo, mas também o estilo de vida, nós sabemos que ele não é algo da escolha pessoal, há uma grande influência social quanto a hábitos alimentares e econômicas também, hábitos alimentares, hábitos de adições, fumar, enfim. Parece que os estilos de vida são muito independentes, mas, na verdade, eles são muito condicionados. As redes sociais e comunitárias estão na terceira faixa aí, e depois vem as questões das condições de vida e trabalho. Quer dizer, a nossa saúde é determinada definitivamente, né, pela questão do local que moramos, da habitação que temos, da água e do esgoto, dos serviços sociais que são disponíveis para mim, para minha família, para minha comunidade, a questão dos ambientes de trabalho, estar ou não estar empregado, a formação, a educação formal, a questão alimentária, ou seja, há um conjunto realmente grande do que seriam os determinantes sociais da saúde, e esse é um tema que vem desde 1850, aproximadamente, exatamente motivado, né, pela grande epidemia de cólera de Londres. Essa discussão se estabeleceu, e o Chadwick, que era o diretor, enfim, de saúde pública da capital inglesa de Londres, nessa época da epidemia, ele dizia: não sei se são pobres porque são doentes ou se são doentes porque são pobres. E essa é a máxima que esse grande sanitarista inglês já colocava há mais de 150 anos, na realidade, há 170 anos, pelo menos, na época aí, 1805, ou quase 200 anos. Então, esse tema é recorrente na medicina. Próximo, por favor. E o que eu queria falar aí agora é que os determinantes sociais, esse tema é fundamental para entender de forma integral a enfermidade das suas dimensões sindêmicas, pandêmicas, individuais e coletivas. Por quê?
Porque os determinantes sociais ele têm impacto direto sobre a saúde, porque eles estruturam outros determinantes e porque são, nas palavras do querido membro honorário dessa academia, Sir Michael Marmot, que vai nos falar na conferência principal que fará às 18h30, a causa das causas. A academia, desde que começou a pandemia, pela ação extraordinária do nosso presidente Belfort e com o apoio de todos os acadêmicos, já tratou de todas as dimensões, eu diria, possíveis e imagináveis da Covid-19. Covid-19 pele, Covid-19 rim, Covid-19 pulmão, enfim. E hoje nós vamos tratar da chamada causa das causas, né, que condicionam a pandemia. E também ao reverso, como esta pandemia teve os impactos sociais e econômicos dessa pandemia. E o que é necessário mudar, para a gente não ficar apenas a constatação, mas sim queremos avançar quanto ao que fazer, né? Dentro dos pontos de vista que eu já mencionei. Próximo ponto. Aqui é só para dar um exemplo. Nós costumamos discutir essa parte de cima, né, os resultados severos, vamos dizer, da Covid-19, que é influenciado, de um lado, por exemplo, pela obesidade, de outro, pelas doenças crônicas pré-existentes, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, disfunção pulmonar, seja as diversas situações pré-existentes que condicionam os resultados da Covid-19 em um determinado paciente. Mas vejam que a base, embaixo, a causa das causas, o condicionamento fundamental está naquilo que nós chamamos de determinantes sociais da saúde, ou seja, traduzindo aqui por esse diagrama, né, a discriminação social, a discriminação racial e étnica, por exemplo, o acesso à alimentação, no caso, a segurança alimentar, o acesso a cuidados de saúde, né, o ambiente físico e a localidade onde reside a pessoa, a família, onde está a comunidade, o status socioeconômico dessas pessoas que foram afetadas, a questão da educação, a questão do contexto social e comunitário, mostrando essa situação sindêmica, de fato, que representa hoje a Covid-19. Próximo, por favor. Eu queria apenas aqui, para ir terminando, já mostrar uma série de documentos muito importantes, dizendo que o que nós vamos fazer aqui não é um movimento, digamos, voluntarista, não, vamos discutir. Olha, existe uma fartíssima literatura sobre o assunto, eu vou preparar, inclusive, para enviar a todos os acadêmicos o principal material sobre a determinação social da saúde e, particularmente, dialogando com o tema da Covid-19. Aqui à esquerda tem o famoso relatório da OMS, Saúde e Equidade através da ação sobre os determinantes sociais da saúde, da OMS, de 2008. Abaixo aí está a grande comissão que fez esse trabalho, com o professor Michael Marmot, que vai ser o conferencista principal hoje, no final da sessão ordinária da academia, com a doutora Margaret Chan. Quando foi entregue à Margaret Chan este relatório, que virou um ícone, virou uma referência mundial sobre o tema. Apenas para lembrar, nós temos vários oncologistas, vários clínicos que tratam de câncer. Ora, vejam esse relatório do meio, que foi preparado pela União Internacional de Combate ao Câncer, determinantes sociais da saúde no câncer. Esse outro trabalho, Equidade em Saúde e Vidas Dignas em Sociedades Justas, que foi um informe da Comissão da Organização Pan-Americana da Saúde sobre equidade e inequidades de saúde nas Américas, liderada também pelo professor Marmot. Eu tive a oportunidade, agradeço, foi um aprendizado muito grande ter sido membro dessa comissão que gerou esse informe, que eu também gostaria aos acadêmicos interessados, oportunamente enviar. O próximo slide, já estou encerrando, presidente Belfort. No próximo slide, por exemplo, eu tomei apenas mais alguns exemplos, Covid-19 e criança, né? Toda a questão da determinação, porque aí não se trata de aspectos clínicos, o que foi escrito pela Organização Mundial da Saúde, o Escritório da Europa, né?
O trabalho, por exemplo, a coleção dos anais da medicina familiar, Annals of Family Medicine, sobre Social Determinants of Health e COVID-19. Então, vejam que existe uma farta literatura sobre isso, e hoje nós vamos tentar repercutir, tal como repercutimos todas as demais dimensões, nos mais de 40 seminários, 50 seminários, depois o presidente me corrija, que a academia fez desde o início da pandemia. E, para não deixar de fora a minha instituição, quero colocar também aí o Observatório da Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. Por exemplo, essa nota técnica, agora, de 8 de abril, a nota técnica 17, discutindo a questão da rede de atenção à saúde, tema do qual vai se ocupar a Ana Maria Malik. Próximo, por favor. Que não tem mais nada, né? Portanto, estou encerrando. Essas seriam, digamos, as questões mais gerais que nós vamos enfrentar nesse debate. E, para não retardar mais, eu queria imediatamente convidar o Dr. Jarbas Barbosa, que é o vice-diretor da Academia da Organização Pan-Americana da Saúde, brasileiro, médico, epidemiologista, doutor em saúde pública, medicina preventiva pela Unicamp, foi presidente da Anvisa, foi diretor de epidemiologia do Ministério da Saúde por muitos anos, foi assessor do Senado na área de saúde e hoje ocupa esse cargo, o segundo cargo da hierarquia da Organização Pan-Americana. Quero, em nome do presidente Rubens Belfort, que também o fará, mas e pessoalmente, e em nome dos acadêmicos, agradecer, Jarbas, a disposição, o tempo que você nos dará para nos contar, nos explicar a distribuição da Covid-19, a evolução da Covid-19 na região das Américas e também a relação que ela guarda com os chamados determinantes sociais da saúde. Você tem a palavra, por favor, pode iniciar sua apresentação e sua intervenção. Antes que o professor Jarbas falasse, eu queria também agradecer, em nome da Academia Nacional de Medicina, a ele e a cada um dos outros também, porque eu sei como o tempo é precioso e a sua presença aqui nos honra muito, Jarbas. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, presidente Rubens Belfort. Agradeço também ao grande amigo e grande interessado nesse tema, que é o acadêmico Paulo Busch, pelo convite. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Que resume um pouco a situação do impacto da pandemia de Covid-19 em relação à questão dos determinantes sociais que nós temos na região das Américas. Faço um primeiro registro que pandemias e determinantes sociais têm uma história longa, né? As pandemias não são neutras socialmente. Isso é um registro histórico da gripe, a chamada gripe espanhola, 1918, do lado esquerdo, nós vemos as taxas de incidência entre os pobres e muito pobres, na linha pontilhada, comparado com a taxa de incidência nos que tinham uma situação social moderada ou boa, né, com a diferença importante, assim como da letalidade, né, que era mais presente para os mais velhos, mas que tinha, nas várias faixas, uma diferença social importante. Paulo Busch já falou desse tema dos determinantes sociais no cenário da saúde global. Né? Aqui nós temos, inclusive, com a grande contribuição que o Paulo deu como membro de comissões, como representante do Brasil no Comitê Executivo da própria OMS, já desde muitos anos há documentos técnicos e resoluções enfatizando a importância que tem todo o contexto social, econômico e político em termos de posição social, educação, ocupação, renda, raça e etnicidade, gênero, sobre o conjunto, né, de condicionantes que propiciam ou não um acesso à saúde. Também aqui na região das Américas, nós tivemos uma comissão, o Paulo foi membro dessa comissão, né, uma comissão que foi estabelecida numa região que é uma das regiões com mais desigualdade social do mundo, né, infelizmente é uma marca importante da América Latina, principalmente,
essa desigualdade, e essa comissão ela lançou esse relatório, né, que foi apresentado aqui ao corpo diretivo, com todos os ministros da Saúde das Américas, sobre um chamado à ação, não apenas em ações no setor saúde, mas também de uma abordagem multissetorial, como se fala, do governo como um todo, no sentido de alterar as condições de vida do dia a dia das pessoas que propiciam riscos maiores, né? Não só para algumas doenças. Os mais pobres, e pobres aí eu falo num sentido quase que figurado, porque pode ter várias dimensões, significando não só renda mais baixa, como educação, menor qualidade de educação, piores condições de moradia, etc., eles adoecem mais por todas as causas, seja pelas doenças transmissíveis, né, que já é bastante conhecido, mas também os fatores de risco das não transmissíveis se acumulam mais entre eles, como obesidade e tabagismo, como também estão mais expostos às violências e os acidentes, ou seja, a tríplice carga de enfermidade se concentra de maneira aguda pelas condições de vida sobre as pessoas mais pobres. A região das Américas, fazendo uma comparação de 20 anos, né? Isso é um trabalho que nós lançamos a cada 5 anos, que agora está passando por uma mudança, o Saúde das Américas. Nós vemos que nós melhoramos quando pegamos a dimensão renda, né, entre 2000 e 2019, mas ainda temos nos 20% mais baixos uma diferença enorme, porque a concentração piorou nesses 20 anos, ou seja, há uma melhora da média, mas, na verdade, melhorou muito mais proporcionalmente para os setores já de renda muito alta e renda média do que para os de renda baixa na região. Também, em termos de educação, a gente tem uma melhoria, né? Aqui a melhoria é melhor, porque a gente vê que o setor mais baixo, né, em termos de acesso à educação, se aproxima mais do setor mais alto, o que pode ser um resultado dos esforços que a região tem feito em investimentos na educação nos últimos anos. E também no tema ambiental tem ainda uma situação inaceitável, né, dos 20% de pior condição terem somente 70% de acesso a saneamento básico, né? Todos têm uma melhora, mas ainda é vamos dizer assim, uma situação, sem dúvida nenhuma, extremamente alarmante na região. Nós temos algumas lições importantes dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que chamam a atenção da gente para a necessidade de se ter uma postura ativa em relação à questão da desigualdade. Por exemplo, naquele conjunto, né, de objetivos, o índice que se procurava atingir no ano 2000 era a redução de 3/4, né, da mortalidade materna até o ano 2015. Isso foi conseguido nas Américas, né? Reduziu-se de 101 para 51,7, ou seja, uma redução bastante importante. Mas quando nós olhamos a distribuição pelo índice DH, a gente observa aqui, quase não dá para ver a linha vermelha, que é a de 1990, da linha azul. Elas estão superpostas, porque a distribuição alterou-se muito pouco nesse período. A gente tem uma grande parte da mortalidade materna concentrada nos 20% com menor IDH. A situação é semelhante para a mortalidade de menores de 5 anos. Atingimos a meta regionalmente, uma redução importante de 42,6 para 14,6, mas quando a gente olha as duas curvas, azul e vermelho, elas são muito parecidas, ou seja, a distribuição ficou quase que igual nesses dois períodos de medição, também aí com mais de 40% se concentrando nos 20% mais pobres. O mesmo vale para a tuberculose. Quero chamar a atenção também que a pandemia não é só uma crise de saúde, ela é também uma crise econômica, né? Isso é resultado de um relatório que foi lançado em conjunto, CEPAL e OPAS. Vamos ter uma redução provável no PIB que pode significar uma década atrás, para os países da América Latina e do Caribe. Em termos de pobreza, pode significar uma regressão de 14 anos. Né? Temos vários indicadores das diferenças de como o acometimento da pandemia se deu.
Aqui no Brasil, a gente tem um dos dados importantes de um estudo de soroprevalência, né? A gente, quando observa entre os mais ricos, os 20% mais ricos e os 20% mais pobres, uma diferença importante de prevalência do vírus, do SARS-CoV-2, né? Um estudo de prevalência grande feito no Brasil, coordenado pelo César Victora, e quando a gente observa, o crescimento foi maior entre os mais pobres. Já começa maior, mas não tão diferente na primeira medição. Na terceira, já é bem maior comparado com os 20% mais ricos. E quando a gente observa por determinados grupos, né, grupos, etnia, raça, a gente vê a vulnerabilidade muito maior de alguns grupos, como os indígenas. Na Colômbia, olhando também por vários grupos, né, a curva de sobrevivência, que dá uma ideia da chance de sobrevivência que você tem quando era cometido pela Covid-19, a gente observa, partindo do ponto zero, onde todos têm a mesma chance de sobrevivência, 140 dias depois, a chance das populações romanas, né, indígenas, sobreviverem era muito menor do que a da população branca, né, na Colômbia. Quando a gente olha por estado socioeconômico, é quase o dobro, né, a chance de sobreviver para os que estão nos 20% e nos 15% mais pobres na Colômbia, e também os que tinham menos acesso à saúde. Na Colômbia tem um sistema de saúde baseado em seguro de saúde. Os que não tinham seguro de saúde, a chance de não sobreviver, né, 4 meses depois, já era praticamente 1/3 só dos que tinham. Aqui a gente um estudo de excesso de mortalidade, quer dizer, se toma não só a mortalidade diretamente atribuída à Covid-19, mas também a mortalidade não explicada por outras causas, né? A gente chama aí o excesso de mortalidade. E quando a gente observa, nesse dado em Lima, né, no Peru, o quintil, os 20% mais pobres, a taxa o excesso de mortalidade era o dobro, né, praticamente, dos 20% mais ricos. Aqui a gente olha em Santiago, aqui é uma curva que mostra, por anos de escolaridade, a mortalidade ajustada por idade, né, para poder facilitar a comparação entre os que têm 8 anos só de escolaridade até os que têm mais de 12. A gente observa aqui em 2020, principalmente pela pandemia, essa linha se inclina de uma maneira, né, muito importante, porque a mortalidade foi muito maior entre os que tinham menos de 8 anos de escolaridade. Da mesma maneira, quando a gente olha em condições de domicílio por aglomeração, né, domicílios que têm mais pessoas vivendo em áreas menores, que já era desfavorável, quanto mais gente vivendo na mesma casa, a chance de morrer por qualquer causa, né, era maior. Quando a gente olha em 2020, também essa chance de morrer por qualquer causa é muito maior, né? Aqui também uma indicação importante de como nos bairros mais pobres de Santiago a gente tem muito mais dificuldade das pessoas aderirem às recomendações de evitar aglomerações e de mobilidade. Aqui é um estudo nos Estados Unidos, mas no Brasil tem dados muito recentes semelhantes, como a pandemia já tem impacto na expectativa de vida, né? Então, nós temos aqui, no total da população, se não tivesse Covid-19, seria de 77,4, seria 78,61, como tem a Covid, 77,48. Mas para a população latina nos Estados Unidos, isso é uma redução de quase 4 anos na expectativa de vida. Entre os brancos, a variação é muito pequena, também é importante entre os afrodescendentes, né? A expectativa de vida ao nascer, a expectativa de vida à idade de 65 tem um comportamento também muito parecido. Aqui tem um resumo de uma revisão sistemática de 46 estudos, que foi realizada pela OMS. Os grupos em maior desvantagem são mais impactados porque têm taxas de infecção mais elevadas, né, que foi encontrado nessa revisão sistemática, tem maior probabilidade de apresentar formas graves, mais dificuldade de acesso ao tratamento, taxa de mortalidade mais elevada, tem diferença se é empregador ou empregado, tem diferença também por raça e etnicidade, né? Aqui a gente
só faz um resumo desses vários estudos apresentando o índice de privação, né, desculpem, entre os mais privados comparados com os menos privados, tanto para homem e para mulher, né? Homens têm mais risco de morrer pela Covid-19, mas essa variação ela vai crescendo quanto maior é a privação dos grupos avaliados. Os impactos negativos estão associados, de acordo com essa revisão, com pobreza e renda derivada de pagamentos diários e economia informal, ou seja, pessoas que ganham a cada dia que trabalham, ou países que têm programas de atenção social frágeis, países que têm precárias condições de moradia e de saneamento, países que têm cobertura e acesso inadequado aos serviços de saúde, onde as pessoas têm acesso limitado também às informações, e onde viver e trabalhar em condições que exigem o uso de transporte público. Né? Vários países adotaram 153 de 200 cobertos por esses estudos, estabeleceram programas de transferência de renda, com diferença muito grande entre eles. 94 ofereceram apoio financeiro, por exemplo, para pequenas empresas e médias empresas em relação a impostos e taxas. 70% dos 25% mais baixos entre os países de baixa e média renda, pelo menos um membro de cada família perdeu o emprego. A desigualdade aumentou também, medida pelo índice de Gini, né? Deve crescer quase 5% entre 2019 e 2020 na América Latina, uma variação grande de 1% até 8%. O Brasil está aqui no extrato superior, né? Nos que vão crescer o índice de Gini, que é o indicador de desigualdade de renda, entre 5% a 5,9%, e 80% da população da América Latina, quase 500 milhões de pessoas, vão viver abaixo da terceira linha de pobreza, ou seja, com menos de $500 por mês, o que dá, não sei quanto está hoje, entre R$2.500 a R$3.000 por mês para a família. Por último, terminando o tema... Ok, 2 minutos. Isso, o tema da saúde e determinantes sociais, Paulo abordou já na sua abertura de maneira brilhante, né? Só chamar a atenção que o dilema de Chadwick permanece, né? Os mais pobres adoecem mais, e porque adoecem mais, terminam permanecendo mais tempo, aprofundando a sua pobreza. Né? Uma família pobre que tem uma pessoa sequelada por um AVC, que tem que alguém acompanhar, sair, buscar atenção, buscar reabilitação, ou um caso de tuberculose, ou uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito. Ou seja, além de serem mais vítimas, a doença termina sendo um motor a alimentar a pobreza. Né? A pandemia revelou e exacerbou desigualdades sociais e de acesso já existentes. Muitas vezes isso estava já presente, né? Também aí é uma relação de causa e efeito. Essas populações que têm mais dificuldade de acesso, grupos mais vulneráveis, eles têm, por exemplo, uma maior prevalência de hipertensão e diabetes não controladas, o que era um risco já para fazer uma forma grave de Covid. E também eles têm mais dificuldade de acesso aos serviços, ou seja, buscam serviços já quando estão com uma condição mais grave. Então, a pandemia revelou e exacerbou muito essas desigualdades. Pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, é importante lembrar que o caminho até 2030 agora é um caminho pós-pandêmico. Ou seja, não basta pensar em voltar ao ponto que nós estávamos em 2019. Eu creio que é importante revisar as estratégias e, com base no que foi aprendido e revelado pela pandemia, buscar estratégias e políticas capazes de superar barreiras, de identificar grupos que estão ficando para trás, de maneira que se possa remover essas barreiras e garantir o acesso. E, por último, a busca de equidade deve nortear a elaboração de qualquer política de saúde. Num país como o Brasil, numa região como a América Latina, com condições de desigualdade e de iniquidade tão importantes, sem ter metas de redução de desigualdade explícitas, mensuráveis, capazes de serem monitoradas, podem fazer com que a gente melhore a média, porque melhorou os estratos altos e médios, e pode até ser que a parte mais acometida não melhore ou até piore, porque fica escondida por baixo da média. Ou seja, a média revela muito pouco
até esconde muita coisa em países da América Latina. E a participação das populações vulneráveis, sejam populações indígenas, seja os afrodescendentes, seja populações que vivem nas comunidades, na periferia das cidades pobres da América Latina, tem um papel fundamental, né, com a participação ativa, vocalizando seus problemas, suas necessidades, porque o caminho de identificar barreiras reais não acontece só olhando dados estatísticos, mas eu creio que exige muito ouvir as pessoas, ouvir seus relatos, ter a sua participação como protagonista em todo esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jarbas, como sempre, brilhante, como sempre, fazendo uma apresentação competente, completa. Eu te agradeço muito, tanto essa formulação, que começa tão bonito lá, com aqueles dados manuscritos praticamente, né? Hoje você faz o computador sobre a pandemia, os registros de 1920, né? Eu queria também agradecer todo esse enfoque que você nos dá, buscando de tantas experiências, estudos e pesquisas de nível muito bom na nossa região, essas conexões entre a pandemia e os determinantes sociais. Muitíssimo obrigado, nós estamos em muito boas mãos aí na Organização Pan-Americana. Quero agradecer o trabalho que vocês têm feito pelos brasileiros e pelos latino-americanos na tua função aí na organização. O presidente quer dizer alguma coisa, senão eu vou adiante. Quem sou eu para falar depois do acadêmico Paulo Busa? Eu concordo, a palestra foi linda e, sem dúvida, muitas perguntas podem aparecer na discussão, né? Muito comentário. Parabéns. Muito obrigado, presidente. Eu queria, então, agora anunciar também uma outra figura extremamente importante e um profissional do quilate mais elevado que a academia merece receber, né? Trata-se já falei, do professor Carlos Gadelha. Ele é economista do desenvolvimento em saúde. Ele é doutor em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador de prospecção, que é uma área muito importante da presidência que procura olhar o futuro e ver que caminhos a Fiocruz deve tomar em relação à questão tecnológica, da produção, etc., etc. Carlos Gadelha vai nos falar sobre uma economia pós-pandemia. Teremos que mudar? Em que direção iremos? Então, Carlos, um grande agradecimento a você por ter aceito o nosso convite, também em nome do Rubens Belfort, nosso presidente, você tem a palavra. Obrigado, Gadelha. Você também é um antigo companheiro aqui. Muito obrigado. Fantástico. Bom, eu queria muito agradecer ao presidente Rubens Belfort, nas poucas interações que tivemos, sempre muito boas, e ao Paulo Bus, meu presidente. Ele esqueceu de dizer, eu fui vice-presidente dele, Fundação Oswaldo Cruz, na área de inovação. E eu vou tentar aqui apresentar um enfoque complementar, vou dizer que é o outro lado da moeda, como é que a gente vê a saúde como parte de um modelo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a saúde como grande oportunidade para a gente sair da crise e ter um mundo diferente pós-pandêmico, do ponto de vista, inclusive, da economia. Eu vou fazer uma brincadeira, eu vou aqui controlar o meu tempo, estou marcando agora, mas eu não vou deixar de fazer as últimas citações, que são as citações do Keynes, até para limpar a barra dos economistas, para vocês perceberem que tem economistas que pensam diferente, e o Keynes hoje é a grande referência para a gente poder sair da crise. E também dizer que, mais do que um economista, eu não vou dizer que eu me sinto médico, porque eu não poderia dizer isso, mas eu me sinto um profissional de saúde, né? E aí eu acho que esse diálogo economia e saúde, mais do que nunca, ele é central. Eu trouxe aqui também uma apresentação, vou compartilhar agora, tendo a preocupação em me ater ao tempo disponível, né? O tema instigante que o Paulo passou foi o que deve mudar na economia pós-pandemia, e eu vou falar isso a partir do próprio olhar da saúde. Bom, a primeira questão que eu trago aqui, provocativa, né, no mundo, no contexto que a gente está, deixa eu só estou tentando.
a barra que está bem em cima da minha apresentação. Bom, o Jonas Salk, né, inventor da vacina contra a poliomielite, perguntaram para ele quem detém a patente da vacina. E ele respondeu: você poderia patentear o sol? 67 anos depois, eu não tenho nenhuma visão binária sobre esse assunto, mas eu estou trazendo a provocação. 67 anos depois, nós não podemos falar sobre vacina, sobre medicamentos, sobre acesso, sobre ventilador, sobre fármacos. A população agora já sabe o que é IFA, né? Insumos, ingrediente farmacêutico ativo, né? Sem a gente falar ao mesmo tempo da dimensão econômica, da dependência de importação, ou seja, os temas ficaram imbricados, né? E a provocação que eu trago, que até o bem que tem a maior natureza pública ao longo de toda a sua história, que é a vacina, ela revela essa interface entre economia e saúde. A ideia, e que a gente desenvolve isso na Fiocruz há cerca de 20 anos, e num diálogo grande com os determinantes sociais da saúde, já eu e Paulo acho que vamos juntos avançar e colocar no contexto dos determinantes a própria dimensão econômica, né, do modelo econômico, mas que a gente não pode tratar a economia afastada da política, da sociedade, do meio ambiente. Eu costumo dizer que se nós ficarmos trancados num país que só produz soja e minério, nós teremos uma sociedade desigual, excludente, com baixos salários e com pobreza. Talvez seja essa uma das grandes causas das causas, como o Paulo Bush mencionou. Essa fotografia, essa capa do New Yorker, né? Eu sou casado com uma fotógrafa, então, às vezes, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Ela mostra a tensão que todos nós estamos vivendo, inclusive na saúde, a medicina. Eu trago aqui uma provocação também para os colegas médicos, da gente ter uma sociedade 4.0, super mecanizada, com inteligência artificial, onde a gente assiste robôs ocupando o lugar das pessoas e as pessoas totalmente alijadas da vida econômica e marginalizadas na pobreza, na falta de saúde e na exclusão. Aqui é muito emblemático esse símbolo aqui, né? Foi pedido para vários algoritmos, né, da Google, Amazon, Watson, ler o que era a figura da esquerda e o que era a figura da direita. Os algoritmos leram a figura da esquerda como hambúrguer, um pedaço de madeira, queijo. Não reconheceram o sabonete mais utilizado pelas populações excluídas como sabonete. Enquanto na figura da direita, todos acertaram que era algum produto de higiene, limpeza, sabonete. Isso mostra que a inteligência artificial, os algoritmos, o tratamento dos dados e do conhecimento, ele, de certa forma, ele pode ser totalmente viesado pelo modelo de sociedade que a gente faz. Talvez a gente tenha que discutir essa questão muito importante da medicina, quem faz os algoritmos e quem transforma a informação em conhecimento útil para a sociedade. Essa figura ela reflete a desigualdade do século XXI no contexto da quarta revolução tecnológica. Aqui é um gráfico que apresenta, né, o mapa que apresenta a desigualdade em patentes. Quanto mais escuro, mais os países são intensivos em patenteamento. O Brasil está mais clarinho, o quadro ainda precisa ser atualizado em 2 anos. Esse é um quadro feito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e tem outros da Universidade de Harvard que pegam a complexidade econômica. Mas há essa desigualdade no mundo da inovação. O que é relevante, a desigualdade no mundo da inovação é muito semelhante à desigualdade no mundo do desenvolvimento humano, ajustada pela equidade. A gente olha os países que são mais desiguais em capacidade de conhecimento, tecnologia e inovação, invariavelmente são os mais desiguais em termos de desenvolvimento humano. Aqui o dado é acachapante, né? Quando a gente olha o índice de Gini, que mede a desigualdade, países primários exportadores são muito mais desiguais do que países baseados no conhecimento, na tecnologia. Aqueles países que vivem da extração de cobre são muito mais desiguais do que aqueles que se baseiam em máquinas, equipamentos, medicamentos, inteligência artificial, entre outros produtos. Não é uma relação determinística do econômico para o social, mas sim de que, invariavelmente, o mesmo modelo de desenvolvimento que exclui
as pessoas do acesso ao bem-estar, também exclui a sociedade do acesso ao conhecimento e à inovação. A gente trata, então, essa questão por dentro, a questão econômica por dentro da saúde, na noção do complexo econômico e industrial da saúde, que agrega todo esse mega sistema produtivo, que é uma saída para a crise brasileira, que envolve indústria, os serviços e que está sendo revolucionado. A gente atualizou o conceito pelo subsistema de informação e conectividade. Hoje não se faz mais vacina sem Big Data, sem inteligência artificial, medicamento, não se faz atenção primária sem vigilância genômica. Então, a gente está num processo de transformação da produção e da inovação em saúde e, ao mesmo tempo, para o Brasil, isso é uma grande chave, uma grande saída para o desenvolvimento. O que todos dizem que é problema, eu, como um economista da saúde, digo que é oportunidade. A saúde mobiliza PIB, mobiliza emprego, mobiliza pesquisa e desenvolvimento, permite o Brasil entrar na 4ª revolução tecnológica e a gente talvez tenha que mudar o óculos de como a gente vê e como a própria economia vê a saúde. A ideia de que este meio de campo que liga a pesquisa ao desenvolvimento, ele é crucial. A pandemia deixou esse ensinamento. Quem não sabe produzir, quem não tem conhecimento, deixa a sua sociedade vulnerável e à deriva. A economia mostrou, a pandemia mostrou que a capacidade produtiva e tecnológica é essencial para termos um sistema universal de saúde. Um SUS sem tecnologia e conhecimento é um SUS com pés de barro. Uma medicina sem conhecimento e tecnologia é uma medicina precária e que não pode atender às necessidades específicas da população brasileira. Esse dado eu trago sempre, juro que quando reverter vou parar de trazer, é o dado da balança comercial em saúde, que mostra quando o Brasil amplia o acesso, a linha de cima é a linha das importações, explodem as importações. Às vésperas da pandemia, a gente encontra um SUS completamente vulnerável. 70% do que se consome de insumos farmacêuticos ativos, 90% é dependente de importação. Ventiladores, a dependência quintuplica às vésperas da pandemia e triplica na pandemia com produtos de péssima qualidade. Eu costumo dizer que quem não tem ciência e tecnologia não sabe nem comprar produtos, para não falar de outras questões menos nobres para a gente falar do processo de compra de equipamentos importados durante a pandemia. Os equipamentos de proteção individual explodem também as importações, passando a $1 bilhão. E a gente, numa geopolítica onde mais de 100 países, praticamente todos os desenvolvidos, estabelecem barreiras às exportações de produtos. A gente tem que questionar crescentemente, numa agenda meritória voltada ao acesso universal, como é que se estabelecem barreiras para exportar produtos essenciais para os países, para as populações mais pobres e vulneráveis. Eu vi na Fundação Oswaldo Cruz ventiladores sendo retirados de avião, onde países ricos tiravam acesso no âmbito de países menos desenvolvidos e de nosso país. A situação para frente é mais preocupante. Depois, ao final, eu tenho uma mensagem de otimismo. Mas, se a gente olhar as patentes em saúde, elas estão acelerando numa velocidade imensa, exponencial e concentrada em apenas 10 países. Ou seja, essa situação de dependência e desigualdade, ela vai piorar porque a patente de hoje é o produto e a dependência de amanhã. No campo das vacinas, a gente vê uma distribuição global da produção em vacina muito restrita. Graças a Deus, o Brasil faz parte do restrito grupo de países que ainda tem capacidade produtiva e tecnológica, e esta distribuição global da produção, mais uma vez, o mundo da produção tem uma interface com o mundo social, o que a gente vê um acesso desigual às vacinas, que está deixando grande parte do mundo e das pessoas para trás. A desigualdade da capacidade produtiva tem uma relação com a própria desigualdade do acesso às vacinas no mundo. Os dados estão aí, são conhecidos, e a gente trouxe o mais atualizado que a gente tinha. Existem modelos que a gente pode avançar para superar essa questão, essa desarticulação entre a lógica econômica e a social. Particularmente, a gente pode, criativamente, eu acho que o apoio da Academia Nacional de Medicina, dos médicos, para a gente pensar isso, modelos inteligentes, onde, crescentemente, empresas privadas, hospitais, instituições de saúde se relacionem com instituições de ciência e tecnologia
para que o Brasil não seja visto apenas como um mercado consumidor, e sim como um país altivo que tem capacidade de gerar conhecimento, tecnologia e inovação, inclusive para cooperar globalmente. Até para cooperar, se a gente não tem conhecimento, a gente não coopera. A gente não está no mundo onde tem um grande risco, uma disjuntiva entre ter uma saúde fragmentada voltada ao indivíduo ou a saúde como um espaço de vida solidária, humana e coletiva. Na verdade, a desigualdade geral ela se reproduz para dentro do próprio sistema de saúde. Como é que a gente lida com essa questão é absolutamente central. Na verdade, a revolução que a gente vê em curso está mudando os modos de organização da vida, da ciência, da tecnologia, dos territórios. A família não é mais a mesma. Esta reunião é absolutamente surpreendente. Ela não ocorreria 1 ano atrás desta forma que está ocorrendo. A relação, a distribuição de renda, forma de produzir e de gerar informação e conhecimento, isso coloca um desafio imenso para a medicina. Eu quis trazer isso, né? Eu falei com o Paulo que eu queria trazer essa agenda para a Academia Nacional de Medicina, que a gente tem o desafio de uma nova forma de cuidar das pessoas e ser um ambiente coletivo. Por exemplo, a gente pode ter uma medicina totalmente fragmentada, individualizada, uma medicina pública de precisão que permita uma racionalidade muito maior, mais barata e efetiva para o acesso. É um desafio para a gente pensar uma medicina que seja, ao mesmo tempo, inovadora e humanizada. O médico é também um trabalhador que ocupa lugar central na sociedade do conhecimento. O médico é um profissional da revolução tecnológica em curso e, ao mesmo tempo, ele tem, pela própria profissão, o compromisso com o cidadão, com a vida e com a qualidade da vida social. Na verdade, Paulo, a grande resposta que eu trago para o futuro da economia pós-pandêmica é a gente mudar o óculos e começar a ver o desenvolvimento, a saúde e a área social como desenvolvimento econômico. Isso seria uma mudança de paradigma e a gente tem dados. Biden acabou de lançar o Buy American Act atualizado. Macron começou a falar que não era razoável, falou isso na Sanofi, que não era razoável um país que não consegue produzir aqueles produtos mais básicos para a sua população. A Alemanha na mesma chave, a China, a Índia. É a gente quebrar o paradigma e ver saúde como parte de um modelo de desenvolvimento econômico e que gera, ao mesmo tempo, equidade, dinamismo e inovação. E aqui eu trago as frases do Keynes. 2 minutos finais, por favor. 2 minutos finais. É o último slide, eu estou aqui nos 14 minutos, só esse slide. E eu queria ler essa citação do Keynes, que eu acho fantástica, no livro que ele fez sobre as possibilidades econômicas para os nossos netos. Estou à espera, em dias não muito remotos, da maior mudança que já ocorreu no âmbito material da vida para os seres humanos no seu conjunto. Vejo-nos livres para voltar a alguns dos mais seguros e tradicionais princípios da religião e da virtude tradicional, de que a avareza é um vício, a usura uma contravenção, o amor ao dinheiro algo detestável. Valorizemos novamente os fins acima dos meios e preferiremos o bem ao útil. Honraremos os que nos ensinam a passar virtuosamente bem a hora e o dia, as pessoas agradáveis, capazes de ter um prazer direto nas coisas, os lírios dos campos que não mourejam nem fiam. E uma outra frase do mesmo artigo: nós precisamos jogar a economia para o banco traseiro da história. Isto é para o maior economista do século XX, com esta frase: nós precisamos jogar a economia para o banco traseiro da história. Os economistas devem ser úteis como os dentistas. Um pouco é esta visão de que saúde é economia, é desenvolvimento e é oportunidade para a gente sair da crise com um outro padrão de desenvolvimento. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Olha, Gadelha... Excelente, não é, Bruno? Excelente apresentação. Posso até brincar, né, Gadelha? Uma vez eu li no Time que os dentistas foram tão eficientes que quase destruíram a profissão deles. Eles acabaram com as cáries nos Estados Unidos, no primeiro mundo. Cuidado que os economistas também vão desaparecer. Podem desaparecer. Tá certo. Presidente, totalmente de acordo consigo. Eu acho que esse ar novo, né, no sentido da nossa discussão que nos traz o Gadelha com essa abordagem econômica, essa academia ela tem luminares em todas as áreas da medicina
E eu queria agregar a essa luminaridade, se é possível dizer essa palavra, dos médicos que compõem essa academia, e também toda a audiência, né? Também uma formação humanista e uma formação, Carlos Gadelha, preocupados nós todos, porque compreendemos o papel da questão econômica. Os médicos estão aí, mas aqui nós temos um grupo de uma elite intelectual que nós temos que destacar, né? E que tem preocupações que vão além da sua especialidade. Por isso esse tema dos determinantes sociais, por isso esse tema do futuro econômico. Nós estamos todos preocupados com o impacto que essa economia pós-pandemia nos trará, e eu espero que você continue com esse seu labor tão importante para trazer, refrescar, inclusive com essas frases do Keynes, né, que você assume, você refresca o debate econômico, você traz uma luz. Eu tenho me lembrado muito de toda a teoria também do decrescimento econômico como algo necessário para nós reduzirmos o impacto sobre o planeta, o impacto sobre o ambiente, que está nos levando a um futuro potencial cataclisma, né? Aí ambiental, que aí um vírus você eventualmente consegue controlar com vacina, mas não há vacina para o cataclismo ambiental. E se nós não repensarmos a economia, talvez para uma economia do decrescimento ou uma economia verde, uma economia sustentável, uma economia com redução do carbono, nós vamos ter, na verdade, uma pandemia final que não será uma pandemia por um vírus. Mas não é. Por isso eu te agradeço muito trazer esse enfoque novo. Eu estou vendo os meus colegas confrades acadêmicos com um olhar pensativo, com a mão assim, com a mão assim. São esses pensamentos aí que você nos ajudou a trazer, da mesma forma como o Jarbas, quando nos instigou com essas diferenças sociais tão brutais que a gente vê gerando a doença de um lado e sendo consequência da doença por outro. Se me permitir um comentário, nós falamos muito sobre a necessidade de humanizar a medicina. É impossível humanizar a medicina adequadamente sem humanizar o mundo. A sociedade tem que ser humanizada para a gente exercer uma medicina humanizada. O poder do médico é muito pequeno numa sociedade não humanizada, né? Verdade, presidente. Bem, nós vamos passar agora a uma outra dimensão da questão da saúde pública, outra questão determinada socialmente também, que é a questão dos sistemas de saúde. E nós perguntamos para a Ana Maria Malik, uma especialista, a doutora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, uma das mais reconhecidas e respeitadas especialistas em planejamento e administração no campo da saúde, a doutora Ana Maria Malik. O que vai acontecer, Ana Maria, com os sistemas de saúde? O que essa pandemia ensinou para nós, profissionais de saúde, mas para nós, sistema de saúde, para nós, serviços de saúde? O que nós vamos ter que mudar? E a Ana está aqui com uma grande responsabilidade, porque, Ana, você é paulista, por isso... Mas a Ana é universal, presidente. Desculpa, eu vou fazer uma correção aí. Ana Maria Malik, com a palavra. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a honra de ter sido convidada para falar para essa plateia e na academia. E, a rigor, eu não tinha pensado nisso, mas como paulista, claro. É uma oportunidade de ver bons amigos que fazia tempo que eu não via, outros eu vi ainda outro dia. Tendo visto as apresentações dos 3 colegas que me antecederam, primeiro, eu estou um pouco nervosa porque a minha apresentação é simplinha. E segundo, tendo ouvido tudo o que eles disseram, eu fiquei com muita vontade de mudar o que eu tinha colocado, mas, enfim, é o que eu tinha, então é o que eu falarei, tentando, de qualquer forma, me adequar ao que estava sendo colocado. Então, a questão, já que era para olhar para o sistema de saúde, eu tinha perguntado para o acadêmico Paulo se era para olhar para o Brasil ou se era para olhar para outros sistemas. Então, ele me sugeriu que focasse o Brasil,
Então, enfim, Sistema Nacional de Saúde, em português, um sistema são partes que se organizam, idealmente, para atingir um objetivo nacional que aborda o país como um todo e de saúde, cuja preocupação é a saúde. No Brasil, fica muito claro que nem todos os componentes do sistema têm o mesmo objetivo. Na verdade, nós dizemos que todos são componentes do sistema de saúde, mas, enfim, desde a década de 70, diz a literatura que o nosso sistema tem características de um não sistema exatamente por causa disso. Há autores, hoje em dia, que mostram que qualquer sistema, em tese, se movimenta no sentido dos objetivos que ele quer atingir. E se isto é verdade, eu acho que esqueceram de definir com clareza quais seriam os objetivos do SUS, porque o caminho claro do SUS, a gente, infelizmente, não tem conseguido enxergar. A gente sabe para o que o SUS foi criado, enfim, participamos, muitos dos que estamos aqui, para isso, mas o que nós vemos não é exatamente a mesma coisa. E quando nós falamos no sistema de saúde no Brasil, nós temos que reconhecer que existe uma instância federal, diversas instâncias estaduais, diversas instâncias municipais e bilhões de instâncias privadas. Ou seja, nós temos todo o complexo industrial da saúde, para citar a linha de pesquisa do professor Gadelha, mas a gente tem uma série de interesses privados que hoje em dia estão realmente tentando mostrar o que veio. E o que nós conseguimos ver com clareza também, olhando até para o assunto dos determinantes sociais, é que há muito mais pessoas preocupadas com a doença do que com a saúde. Na verdade, se a gente olha para o que se chama de tendência, desde o final do século ou do milênio passado, depende de como se preferir falar, uma das coisas que se afigurava como, pelo menos, wishful thinking era aumentar a preocupação com a saúde, mas não é o que se vê. Então, como seria o funcionamento dos sistemas daqui para frente? O primeiro seria funcionar, de fato, como sistema de saúde. Por quê? Porque durante a pandemia ficaram evidenciadas as fragilidades. Quer dizer, o que o professor Jarbas mostrou foi uma foto nada desfocada, pelo contrário, né, de como o sistema de saúde é frágil para atender às necessidades ou de um continente tão grande ou de um país tão grande. Garantir uma diretriz única seria interessante, e quando se fala em diretriz única, nós podemos falar em prioridades ou regulação, mas por que isso? Porque hoje nós temos um sistema que é descentralizado, que depende de governança, mas que para muita gente que começa a olhar para o sistema hoje, parece que descentralização é sinônimo de fragmentação, e não o é. Quer dizer, a descentralização, se ela funcionar bem, se ela não é só repassar para uma outra instância o que alguém não quer fazer, ou não consegue fazer, ou não tem por que fazer, isso não é descentralização. Descentralização significa existir uma diretriz central que é executada em diversas instâncias. Precisa ter sistemas de informação. Qualquer analista de sistemas de saúde, qualquer análise de sistemas de saúde que olha para os pontos fundamentais do sistema, menciona os sistemas de informação. Só que o que são sistemas de informação? As pessoas pensam naquelas coisas extremamente caras, como computadores e não sei o quê, mas na verdade, o que importa é saber quem informa o que para quem e quem tem acesso a que informação. O sistema de informação faz sentido desta forma. Ele não faz sentido
se tem mais máquinas ou se faz menos máquinas. As máquinas deveriam ser consequência dessas definições. E uma coisa que os sistemas precisam ter, e nós temos visto no Brasil, um problema importante de comunicação, é definir quem fala com quem sobre o quê. Porque se nós já fomos ótimos em comunicar, por exemplo, a legislação antitabagista, o Brasil teve ótimos resultados com relação a isso, o Brasil teve ótimos resultados na sua política para HIV/AIDS. Hoje em dia, nós estamos vendo um fracasso de comunicação, basicamente porque cada um fala o que quer para quem quiser. Quando a gente olha para o funcionamento do SUS e a gente pensa em quais deveriam ser as prioridades claras, um assunto da semana é assim, vacina para quem em primeiro lugar? Então, de novo, na apresentação do professor Jarbas, ele mostra a fragilidade, a vulnerabilidade das populações indígenas. Nós sabemos que as populações onde mora muita gente na mesma moradia têm mais risco. Então, existem países onde não é assunto o setor privado comprar suas vacinas de maneira independente. Aqui no Brasil, não só é assunto, como ainda vira lei. Sistemas de informação, eu estive num evento internacional recentemente falando do Brasil, e aí eu causei uma certa espécie quando eu contei que aqui os dados oficiais são os do consórcio dos órgãos de imprensa. E tiveram que se mobilizar num dado momento porque houve um apagão das informações. A questão da logística é fundamental e nós temos visto que assim, não existe rede de saúde, não existe sistema de saúde sem logística. E uma definição absolutamente pedestre de logística é o que tem que estar em algum lugar na hora em que tem que estar. Que é, por exemplo, o que acontece com as vacinas, ou antes com os EPIs, e agora com os kits de intubação. Na verdade, não se pode eleger o problema da semana, né? Isso não é uma diretriz ou uma prioridade clara. Nós estamos falando de uma epidemia, de uma pandemia, de uma sindemia. Então, nós estamos tratando isso como se fosse qualquer coisa, ou talvez uma gripezinha, mas... Quando se fala em articulação público-privada, porque no Brasil a assistência faz muito tempo ela é de caráter privado, né? Mais de 60% da assistência especializada pertence ao setor privado, embora muito dela seja financiado pelo setor público. E nós temos que pensar na regulação, porque é a regulação que trabalha como uma central única, conhecendo o que existe de recursos. Então, o que não se pode é ter uma neblina toldando o que são os recursos disponíveis, ou eles não serem disponíveis porque tem donos diferentes. E a questão do acesso é fundamental, porque não basta chegar à porta do sistema ou do serviço para ser atendido. Você precisa ser acolhido com sucesso, você precisa ser recebido, não basta chegar à porta. Algo de útil tem que acontecer, sob pena de não acontecer nada, ou de haver uma mortandade absolutamente inexplicável e que não faz o menor sentido. Quando a gente discute quantos casos e o que isso tem a ver com acesso aos serviços, precisa pensar em quem testar e por que método. Só que, para isso, precisa comprar e distribuir kits. Os kits não chovem, né? Então, é preciso prever que isso vai acontecer. É impensável que, um ano depois do começo da pandemia, as pessoas ainda tenham dificuldade de fazer conta, né? Quem precisa tratar, de que maneira e por quem? Ou seja, protocolos e diretrizes. Ainda não há fluxos definidos. A atenção primária, que é um dos pontos fortes do SUS, a medicina de família, onde eu estava achando interessante quando o Gadelha
mencionou a questão da informatização, porque existe muito agente comunitário indo com um tablet à casa dos cidadãos que eles visitam. Então, qual é a dificuldade de ter uma diretriz clara sobre como funcionar? Nós vimos fazendo improvisação, o jeitinho brasileiro, cantado e decantado em prosa e verso, em cima da improvisação, mas eu lamento informar, em terapia intensiva é melhor não ter improvisação, assim como em exames laboratoriais também é melhor não haver improvisação. A discussão sobre o urgente e o importante é essa preocupação sobre a vida continua. Quer dizer, não existe só Covid no Brasil. O Brasil continua tendo zika, chikungunya, malária, tuberculose, gravidez neonatal, sífilis, enfim. A gente não pode achar que a vida é Covid. E hoje fica difícil discutir sobre qualquer outra coisa. Eu estou citando aqui a questão do tempo não para, né, citando o Cazuza, mas o tempo não para a gente se preocupar com o problema da semana. Não é assim que se pode pensar a saúde. E isso tem a ver com, no começo de qualquer parte da cadeia de valor da saúde ou da cadeia do sistema do complexo industrial, o primeiro elo, o primeiro passo, a primeira caixinha é a questão da ciência e do conhecimento. E nós estamos falando em conhecimento que, tudo bem, não precisa rezar pela cartilha da evidência, mas existe conhecimento. Tem gente que diz que nós ainda não entramos em 2021, eu acho que já, desde que começou a vacina, nós entramos em 2021. Mas há quem diga que nós já estamos, ou ainda estamos, no 16º mês de 2020, que é o primeiro ano da pandemia. Agora, nós temos que pensar que o sistema de saúde tem um sistema que tem a ver com política, sociedade e economia. Então, tem que estar sendo considerada a economia, o futebol, a religião, a educação, que são assuntos que não podem ser pautados só pelo setor saúde, mas que o setor saúde não pode ser o único a pautá-los. Precisa haver a tal da comunicação a qual eu me referi no começo. Mudança e incorporação de tecnologia, digitalização, nós estamos vendo, quer dizer, a velocidade com que se incorporou mecanismos informatizados de trabalho, de atividade médica, de atividade profissional, sem dúvida, foram 5 anos em 5 meses. Quando eu estava preparando isso, ainda pensei se valeria a pena fazer a gracinha de dizer 50 anos em 5, eu resolvi trabalhar 5 anos em 5 meses, que era menos arriscado. Agora, doutora, estamos nos 2 minutos finais. Obrigado. Sim, senhor. Então, tem a política com P maiúsculo, a política com o P menos que minúsculo e as policies, que são as políticas setoriais. Então, a gente está discutindo o quê? Solidariedade. A solidariedade tem mudado dependendo do momento do país. E precisa fortalecer o SUS para momentos fora da pandemia também. A questão é, será que o SUS será prioridade? Então, a grande vantagem é que o SUS é para todos, não diferencia quem pode e quem não pode, mas a dificuldade é que o Brasil é grande, heterogêneo, injusto, desigual. A vantagem do SUS é que ele não é só assistência à doença, mas a dificuldade é, sem financiamento, a gente não vai para frente. A gente tem uma governança extremamente frágil, eu tenho aqui, desde a Constituição, os ministros da saúde que houve no país, a média de permanência é de 16 meses, ou era até o ministro Mandetta, que ficou exatos 16 meses. Desde então, nós tivemos estamos no 3º ministro, e isso faz 1 ano. Então, é complicado isso. A discussão é qual era o velho normal, para a gente pensar em qual será o novo normal. E, finalmente, isso tem a ver com o que foi falado antes,
tem dois autores, o Berwick é estadunidense e o Sir Nigel Crisp é inglês. O Berwick tem um artigo que se chama Moral Determinants of Health, e é onde ele fala o seguinte: quando a sociedade está doente, não são os serviços de saúde que vão resolver o que quer que seja. E o Sir Nigel Crisp acabou de lançar um livro chamado Health is Made at Home, Hospitals Are for Repairs. Então, eu acho que a gente tem que se convencer de que talvez essas duas frases sintetizem para onde deveríamos caminhar. Muito obrigada. Obrigado, Ana. É muito interessante a forma como você preparou as respostas para a nossa indagação básica, né? Que era para onde vamos com o sistema de saúde diante da experiência tão trágica, eu poderia dizer, com a pandemia. Acho que você nos instiga a pensar, contribui para essa resposta, e quero agradecer muito essa contribuição que você nos dá. Certamente, os colegas, os confrades que estão aí, tem muita gente mandando comentários aqui no chat. Exatamente, acho que todas essas pessoas que estão na audiência e colocando suas questões vão aproveitar muito essa sua reflexão, que vai ter que ser, obviamente, aprofundada à medida que nós vamos vivendo, não é, o concreto da resposta do sistema de saúde brasileiro. Exemplo concreto, a nossa capacidade em vacinar, que está sendo, de certa maneira, dilapidada, quase dilapidada, pela inexistência desse insumo tão básico, né? Apenas para citar um exemplo. Agora, como é que nós vamos organizar, ou reorganizar, repensar o nosso sistema de vigilância? Como é que nós vamos repensar essa relação entre federal, estadual e municipal, que você colocou muito bem, né? Não só em termos dos repasses financeiros, não só em termos da tripartite, né? Que é, enfim, a comissão que reúne e que decide pelo Conselho, pelo Ministério da Saúde, os conselhos secretários estaduais e municipais, né? E agora eu queria agregar, obviamente, a questão da CPI, porque a CPI que vem aí, ela vai questionar, do ponto de vista político, obviamente, com interesses fora do objeto que ela concreto, porque ela se transformará num objeto político, mas nós vamos ter que também considerar o que essa CPI vai mostrar sobre a forma como estados, municípios e, sobretudo, o governo federal estão tratando da pandemia e do seu enfrentamento. Agora, por favor, presidente. Que a Ana Maria conseguiu, ao mesmo tempo de apresentar realmente um resumo muito bem estruturado de alguns problemas, né, do próprio Sistema Único de Saúde a serem enfrentados, coisas mais assim estáveis, também ela apresentou alguns problemas bem atuais e oportunos, né? A falta de planejamento que nós tivemos o ano passado todo, quer dizer, já se sabia um montão de coisa que ia acontecer, e continua a falta de planejamento. Na semana passada, nós tivemos aqui uma reunião muito importante, onde várias pessoas, e acho que o acadêmico Barros Franco foi o que mais falou, se espera que 10% dos pacientes com Covid desenvolvam doença crônica. Quem que está planejando o que fazer com esses pacientes a partir daqui a 3, 4 ou 6 meses? Quer dizer, do mesmo jeito que está faltando oxigênio agora, que podia ter sido planejado há 6 meses, né? A vacina podia ter sido planejada há 9 meses, ninguém está planejando o que fazer com aquilo que a própria Cláudia Colucci, jornalista, disse, né? As dificuldades de atendimento dessa grande população de pacientes. Tem uma coisa só que a gente precisa fazer, reforçar o Sistema Único de Saúde. Pena que, desde o início dessa questão, não houve essa estratégia, reforçar o Sistema Único de Saúde em todas as suas áreas. Isso vai, o que você acabou de falar, Paulo Bus, da questão a questão que você acabou de falar, a toda parte, a imunização, Plano Nacional de Imunização, a vigilância, a integração com a Anvisa, como é que vai fortalecer o papel dos agentes primários, a questão dos tablets, que tem tanta gente bem estruturada que não está operando como devia. Nós precisamos reforçar o sistema de saúde e precisa tomar muito cuidado, porque, claro que a situação de caos agora na saúde brasileira pode levar a que algumas aves de rapina continuem cada vez mais gulosas, tentando sim mostrar que tudo está mal para acabar de destruir o que existe e se apoderar de áreas da sociedade. Quer dizer,
precisa tomar muito cuidado, porque falar agora que o SUS não funciona, o SUS precisa ser remodelado, é muito perigoso. O SUS tem que continuar a ser prestigiado e não destruir o SUS. Isso é uma preocupação muito grande que a gente vai ter nos próximos meses também, porque eu tenho vários amigos empresários que estão literalmente esfregando as mãos de alegria, porque acham que agora vai acabar o SUS e vai sobrar espaço para as grandes companhias internacionais se apoderarem de áreas da sociedade brasileira, não é verdade? E o exemplo americano nessa área é terrível. Eu não tenho nada contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm coisas ótimas, mas a saúde americana é uma droga. Vamos pegar as coisas boas dos Estados Unidos e devolver as ruins. Saúde no americano é o lixo que todos nós sabemos. Por que não traz Hollywood para cá, mas deixa a saúde para lá? Acho que a Ana Maria colocou muito bem isso, que também é uma longa discussão, né? Muito obrigado, Paulo. Obrigado, presidente, mais uma vez. Eu gosto da sua indignação. Ela traz sempre esse compromisso da Academia Nacional de Medicina com o desenvolvimento do Sistema Único Brasileiro. Eu queria registrar rapidinho aqui Gustavo Hux Dias, Fátima Taufik e algumas outras, Fernando Ávila Pires, elogiando aqui o seminário que a gente está fazendo. Agradeço a gente, enfim, o carinho com que estamos sendo tratados também pela audiência. Muito obrigado, e a audiência continua subindo. Agora nós vamos ter uma novidade, talvez, na academia. Eu conversei muito com o presidente Belfort, de a gente trazer uma liderança importante da comunidade, uma voz daqueles que mais estão sentindo definitivamente o peso da pandemia, né, que são as comunidades pobres, as comunidades periféricas, as comunidades que têm sofrido mais o impacto da pandemia e o impacto não só da enfermidade, como o impacto econômico, o impacto social, o impacto da desigualdade, né, que implica em que elas tenham o peso maior das consequências, tanto da enfermidade quanto das consequências econômicas e sociais, exatamente nessas comunidades. Nós, eu já disse, convidamos o Alain Brum, que é sociólogo, doutorando do Instituto do IPUR, da UFRJ, mas que é também morador da comunidade do Alemão, aqui do Rio de Janeiro, uma favela da zona norte do Rio, próximo até a Fiocruz, e que tem trabalhado com uma ONG. Ele vai nos contar um pouco a perspectiva, a visão, né, até porque ele tem contato permanente com todas as organizações não governamentais, as associações de favelas, tanto aqui do Rio quanto outras. Alain, você tem a palavra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a academia receber, vamos dizer bem claro, porque você colocou no seu currículo um favelado que é doutor, ou é doutorando, e isso é muito importante. Presidente. Sabe que eu vejo também com muita alegria quando o Paulo Bus sugeriu teu nome, Alain. Eu fiquei muito feliz, não só pelo que você representa, mas também pela tua trajetória. Interessante que São Paulo e Rio são tão próximos e tão distantes. Você deve saber melhor que eu que falar favelado em São Paulo virou coisa feia, porque resolveram que tem que chamar comunidade. Mora na favela é terrível. Então, quando o Paulo começou a falar favelado, Paulo, vai chamar de favelado? Falei, não, aqui no Rio é bom. Falei, bom, eu não sabia. Você sabe dessa história, né? Quer dizer, em São Paulo é feio, tem que falar... Você fala favelado, o pessoal dos hospitais filantrópicos diz, não é favelado, é comunidade. Então, muito bom tê-lo aqui. Só para concluir, eu queria agradecer a Sônia Fleury, minha querida, admirada pesquisadora da Fiocruz, que me indicou o nome do Alain. A Sônia Fleury está nos assistindo. Um grande abraço, Sônia. Muito obrigado pela indicação. Alain. Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer ao Paulo Bus, ao professor Paulo Bus, pelo convite, pelo intermédio da professora Sônia Fleury. Gostaria de agradecer ao presidente também, Rubens Belfort, por ter aceito esse convite e ter feito esse convite. E eu gostaria de acrescentar, inicialmente, a minha apresentação, porque eu acho que isso traz uma relevância na minha fala, né? Então, como já foi apresentado, né, favela é uma planta do Nordeste, do sertão nordestino, né, de resistência. Então, por isso que no Rio tem um movimento de valorização da favela
e desse lugar da favela e dos favelados. Bom, eu nasci no Complexo do Alemão, vivo minha vida toda no Complexo do Alemão, e minha atuação é a partir do Instituto Raiz do Movimento, é uma instituição que está completando 20 anos agora, esse ano. Dentro do Instituto Raiz do Movimento, a gente tem consolidado um centro de pesquisa, documentação e memória das favelas, que é o CPDOCA. Além disso, eu tenho participado em outras escalas de atuação para discutir e debater e atuar a partir da favela também. Uma delas é junto com a Sônia Fleury. Eu sou conselheiro e posso falar co-idealizador também do Dicionário de Favelas Marielle Franco, que é uma forma também de a gente disseminar produções de conhecimento sobre as favelas, né? Na Fiocruz, essa é uma interface, mas tem uma outra também, que já fui várias vezes pesquisador convidado do Laboratório Territorial de Manguinhos, que é um departamento ali da Fiocruz que trabalha com pesquisação junto às favelas. Vou agradecer também a Fátima Pizeta, a Marise Cunha, que são pessoas que trabalham e que se preocupam com a produção de conhecimento sobre a favela. Eu sou doutorando hoje do IPUR, na UFRJ, e meu trabalho de pesquisa é a produção de conhecimento de organizações sociais de base periférica, de populações vulneráveis, no acompanhamento, no fomento e de políticas públicas. Então, é desses diversos lugares de ação social, de posicionamento político e de produção acadêmica que eu gostaria de estar falando um pouco hoje e dividir com vocês alguns pontos de vista. Bom, em relação à pandemia e os impactos que ela tem causado nas favelas, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, e aí caracterizando aí por um perfil socioeconômico, já que as favelas têm um diferencial enorme entre elas, mas é importante colocar que os impactos para as populações mais vulneráveis socioeconomicamente, elas se dão de forma relativamente uniforme, né? E a principal questão que eu gostaria de iniciar é a questão dos termos entre igualdade e equidade, né? Nós temos aí políticas públicas, formas de comunicar, a forma que é colocado e que é construído o discurso para essa população favelada é um discurso um discurso em que não leva em consideração as especificidades históricas dessas favelas e a situação, né, de fragilidade estrutural que ela se encontra hoje. Então, a forma como se dá hoje de fazer uma só tipo de comunicação para a favela, uma só tipo de orientação e o atendimento não levar em consideração essas especificidades das desigualdades históricas da implementação de políticas públicas, começando do seu nascedouro, que é a falta de políticas públicas para a habitação, já caracteriza fortemente aí que não dá para se falar da mesma forma sobre isolamento social, não dá para se falar da mesma forma sobre lockdown, né? Sobretudo por essa questão da fragilidade estrutural, né? Além das moradias, serem moradias que se sobrepõem, né? Que ocupa o espaço de forma diferente, em forma em relação ao restante da cidade. São moradias com poucos cômodos, tem um elevado número de pessoas, né, por moradia, e isso traz uma necessidade de outros subsídios para que essa população possa efetivamente estar dentro dos planos de isolamento social, de distanciamento, etc. Né? Porque nas favelas não é possível ter essas ações se não houver alguma ação complementar, sobretudo do poder público, que entenda essas especificidades e essas características próprias da favela. Porque o impacto econômico ele é diferenciado. Se a gente considerar hoje, né, que a população favelada, prioritariamente, ela é
formada por negros, né? Pessoas negras. Então, tem 68% da população dos espaços chamados aglomerados subnormais pelo IBGE é formado por a população negra, né? E 75%, né, da população de menor poder aquisitivo é a população negra, né? A população e 2/3 dos desempregados também é a população negra. Então, tem uma correlação aí socioeconômica e racial muito forte para poder a gente pensar e discutir a favela e os impactos econômicos que nela se concretiza, né? Outra questão é a questão da própria estrutura sanitária, da falta de esgotamento sanitário, a questão do acesso à água potável de forma permitente, né? O acesso à água ela é distribuído de forma muito precária. E se a gente falar aqui sobre a questão de quem se mobiliza, quem tem maior mobilidade na cidade hoje entre a população do Rio de Janeiro, quem se movimenta mais na cidade é a população das periferias, das favelas, né? Por conta de diversas questões, mas, sobretudo, porque é caracterizado por uma população com enorme índice de desempregados, e esse enorme índice de desempregados também caracteriza empregos precarizados, empregos que chama de bico, né? São pessoas que precisam sobreviver. E como a gente não tem uma política de compensação de forma consistente, permanente, e que tenha um valor relevante, eu estou falando propriamente do auxílio emergencial, essa população continua circulando e é quem faz movimentar a cidade e a própria economia. E isso impacta diretamente na mobilidade urbana e da forma que é disponibilizada a estrutura dos transportes públicos, e tudo isso também impacta para a disseminação também da pandemia. Na educação, dois grandes impactos diretos que causa a pandemia, um deles é a própria educação em si, principalmente para os jovens, né, que estão ali na faixa do ensino médio, prestes a acessar a universidade. Então, hoje saiu um estudo que 68% dos alunos da escola pública estadual não tiveram acesso, durante o ano de 2020, não tiveram acesso às aulas pela sua fragilidade de equipamentos, de internet, etc., né? Então, tem um impacto direto do processo formativo desses jovens, do futuro breve desses jovens de favela. O outro ponto que afeta fortemente, que tem correlação com a educação, é em relação às mães. Hoje, 65% das famílias desses espaços de favela são formadas por mães solos, ou seja, elas conduzem a sua família, é a única provedora do lar, e elas trabalham, ou precisam trabalhar, né? E a não ter aula para essas crianças, o acesso à alimentação que tinham essas crianças, isso causa também um desarranjo econômico que impacta diretamente nas necessidades diretas do impacto da pandemia, né? E para fechar essa questão dos impactos diretos, né, vale ressaltar também, em relação, já foi falado aqui, mas para reafirmar, a importância de se levar em consideração o público desses espaços periféricos sobre a priorização para a vacinação. Isso precisa entrar numa pauta emergencial por dois motivos. Um, por essa injustiça histórica, né, das estruturas urbanas e estruturas sociais, mas também porque é a melhor estratégia que está sendo sinalizada, pelo menos pelos primeiros estudos nesse sentido. Tem um estudo conduzido pelo professor Roberto Medronho, epidemiologista da UFRJ, junto com o IPEA, que está trazendo que é a melhor estratégia de combater a disseminação do vírus seria colocar a população das periferias, das favelas,
na centralidade de um dos grupos prioritários. Então, isso é uma questão muito importante de se colocar, e, mais uma vez, ele traz o elemento racial sobre essa questão da priorização das vacinas. 39% os negros morrem 39% a mais de Covid do que os brancos. Alan, teu som está ficando um pouquinho fraco, Alan. Fala mais forte. Desculpe, melhorou? Melhorou. Então, considerando que 39% 39% dos negros morrem mais do que os brancos, e considerando a correlação direta entre negros e população favelada, a gente, esse professor, o Roberto Petroni, e a gente, eu digo a gente, movimento de favela, corrobora dessa ideia de que a população favelada precisa entrar como um dos grupos prioritários para o processo de vacinação. Nós, aqui no Complexo do Alemão, a gente fez atendimento direto à população. Atendemos mais de 500 famílias diretamente, que dá no entorno, afetando, impactando em torno de 1.900 pessoas, né? E esses dados que eu acabei de falar, ele se concretiza quando a gente vai para o micro, né? Já que a gente atendeu, 67% vivem com menos de 1/4 de salário per capita. 10% de 1 a 2 salários mínimos, apenas 10%, entre 1 e 2 salários mínimos. 64% tem 4 ou mais pessoas na sua casa, na sua família, né? Então, são vários elementos que trazem a importância de se pensar a favela de uma forma, a partir da perspectiva da equidade, né? Não dá para se tratar os desiguais de forma igual. Precisamos tratar de forma diferente. Só um minuto para eu acender a luz. Bom, isso posto, vai trazer dois conceitos que eu acho fundamental para pensar a favela. Um deles é falar sobre o desastre do cotidiano nas favelas. Esse é um termo cunhado pela professora Marise Bastos Cunha, que é um texto, que é um termo, né, o desastre do cotidiano das favelas, de entender que as favelas elas produzem e reproduzem as desigualdades, né? Elas são reproduzidas, né, constantemente nesse âmbito das desigualdades socioambientais. Então, pensar que hoje nós temos uma questão crônica da favela, que é a questão estrutural, urbana, estrutural, social, ela se dá a partir de uma lógica que é um desastre permanente, não é a pandemia. Isso nós temos um déficit em relação a essa população que precisa vir para a pauta e para a centralidade das políticas públicas. Um outro termo também fundamental, esse cunhado pela pesquisadora Érica Ferrer, da Universidade de Brasília, que também caracteriza bem essa dívida histórica social com as favelas, e na pandemia isso acirra o impacto sobre as favelas, que dá, é o termo do territórios intencionalmente de risco, em que ela traz que esse conceito caracteriza que, quando se desenvolve a implementação de equipamentos públicos, sobretudo aqueles das necessidades mais básicas, a distribuição desses equipamentos nas cidades em relação às favelas, eles são deficitários. Então, é uma intencionalidade do poder público, historicamente colocando, que deixa esses espaços como territórios intencionalmente de risco. Bom... Senhor Alan, por favor, restam 2 minutos para o final. Perfeito. Então, nesse sentido, participando em diversas escalas dos movimentos sociais das favelas, no Rio de Janeiro, mas junto a outros estados também, a gente discutiu muito que precisa de ter uma comunicação mais específica sobre as favelas, para as favelas. O que Você desligou o som sem querer. Teu som desligou. Alan, está sem som. Obrigado. Voltou? Agora está bom. Beleza. Então, fechando,
discutir a questão de uma nova governança para pensar políticas públicas. Precisa vir para a centralidade também, que é o diálogo. A universidade precisa participar mais ativamente, o poder público precisa ter uma escuta mais ativa e mais efetiva, né? É mais do que só escutar, mas é escutar e efetivar o que tem de conhecimento acumulado e de vivência das favelas para pensar a implementação de políticas públicas. Nós fizemos a experiência no Rio de Janeiro e deu muito certo, chegamos até a LERJ, conseguimos impactar, junto à universidade, junto à Fiocruz, o movimento de favelas, e que é o plano de enfrentamento à Covid nas favelas, que hoje tem um edital lá da Fiocruz de 20 bilhões voltado para as favelas, né? Então, isso aí é uma luta que agregando diversidade de atores que a gente pode avançar. Agora, há uma necessidade, como a professora falou ainda há pouco, que precisamos pensar o pós-pandemia, precisamos pensar a produção de pesquisa para entender a extensão desses impactos sobre as favelas, porque vai existir, né, o impacto vai permanecer e vai se acirrar no pós-pandemia, justamente marcado dessa iniquidade e tratamento das populações mais vulneráveis. Então, para pensar saúde nas favelas, eu entendo que a necessidade de criarmos, né, interlocuções também locais com a diversidade de profissionais da saúde, né? Hoje a gente fez um diálogo bem consistente com os profissionais de saúde das favelas que compõem o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. Temos que valorizar a multidisciplinaridade, a interprofissionalidade. Eu acho que esse pode ser um caminho. Mas, sobretudo, né, colocar os determinantes sociais da saúde na centralidade das políticas públicas, e isso passa pela valorização do SUS e o questionamento à PEC 95, que congelou esses gastos públicos em mais uma demonstração, né, de iniquidade social. Porque o SUS ele traz os princípios da universidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. Então, a gente precisa valorizar o SUS e valorizar os seus princípios, né? Então, a saída é que a gente possa construir de forma articulada com a diversidade de atores da sociedade, planejamento socialmente construído. E fecho com uma pequena frase do grande pensador Gramsci. Não é suficiente o conjunto das relações enquanto existe em um dado momento como um dado sistema, mas importa conhecê-las geneticamente em seu movimento de formação, já que todo indivíduo é não somente a síntese das relações existentes, mas também da história dessas relações, isto é, o resumo de todo o passado. Queria agradecer e muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Alain. Eu acho que você nos trouxe uma visão absolutamente real, ainda que muito dura, sobre a realidade que vivem as populações da periferia das grandes cidades brasileiras, trazendo essa visão da sua vivência na comunidade do Alemão, alertando para coisas tão importantes como você levantou aqui, né, dessa precariedade da vida, né, e como isso piora não só as condições de vida, mas, sobretudo, as condições de saúde agora na pandemia, mais do que nunca. E também foi muito importante essa mensagem que você deixou dessa capacidade organizativa também das comunidades no enfrentamento por seus esforços, né? Não só da questão da pandemia, que já está trazendo fome, além do desemprego, começam agora a pipocar para todo lado, né, as consequências sociais e de outras dimensões do impacto da pandemia sobre essas populações que já viviam em condições piores do que a maioria da população das outras regiões urbanizadas, da cidade, etc. Eu quero te agradecer muito. Nós vamos ter essa gravação disponibilizada, né, dentro da academia, e certamente, entre os seminários deste ano, a sua intervenção vai ser uma especial parte do esforço que a academia está fazendo para enfrentar a pandemia de forma como ela deve enfrentar, como estão nos nossos mandatos estatutários e nas exigências que nós, cidadãos médicos, temos com relação
ao enfrentamento do problema no nosso país e globalmente, enfim. Presidente Rubens, quer... Eu tenho só uma pergunta, eu também achei muito interessante a sua fala lá. Você falou, se eu entendi direito, que vocês estão, para mostrar a solidariedade, você falou que vocês estão cuidando de cerca de 800 famílias, é isso? 1.200 pessoas, aproximadamente. Quanto custa isso por mês para vocês? Você diria, quanto custa ajudar 1.000 pessoas por mês? Não, melhor ainda, quanto custa ajudar 1.000 famílias por mês? A ajuda que a gente dá é uma ajuda emergencial, né? Para cada família, o custo está em torno aí de R$600. Né? Quanto? R$600. 600 reais. Isso considerando cesta básica, kit de higiene, acompanhamento psicológico, acompanhamento de assistente social, porque tem muita demanda de não acessar alguns benefícios que a gente também contribui para que as pessoas possam acessar. Né? Então, há toda uma equipe também trabalhando para poder viabilizar uma estruturação dessas famílias também de acessar os benefícios que o poder público disponibiliza, mesmo que precariamente, no sentido macro, mas no sentido do que há de disponibilidade, que ele possa ser efetivamente acessado, que às vezes não se acessa por falta de conhecimento ou falta de orientação. Essa minha pergunta pode refletir um preconceito vergonhoso, mas eu já ouvi falar muito de impactos na pandemia sobre a sexualidade, sobre bebida. Existe algum dado sobre o impacto da pandemia no mercado de drogas na cidade do Rio de Janeiro? A pergunta vale para todos. Não conheço nenhum estudo dessa natureza. Né? Agora, já existem alguns estudos do aumento, mas não só nas favelas, mas nas favelas também, do aumento da violência doméstica. Mas isso a gente pode especular aqui pelas diversas questões. E, por exemplo, mesmo sendo 68% das famílias formadas por mulheres das favelas, chefes da família, quem vai buscar as cestas básicas, quem vai buscar a ajuda, são 98% mulheres. Então, isso traduz também o lugar social do homem, né, dentro desses impactos econômicos, que são as vergonhas, porque é o provedor e não consegue. Então, existem vários fatores que impactam nessas relações também familiares, apesar que esses dados iniciais não se resumem às favelas, mas isso tem uma crescente em relatos pontuais que a gente tem acesso também. Né? Mas sobre drogas ainda não tem informação mais consistente. Muito obrigado. Obrigado. Presidente Belfort, o Gustavo Hux Dias diz aqui que seria interessante informar de onde vem o termo favela, né, que os soldados que vieram da Guerra de Canudos aí entre 96 e 97 do século XIX, eles tiveram um calote do Estado, né, que tinha prometido para eles soldo, e nada do que foi prometido foi dado a eles. Então, eles se localizaram no Morro da Previdência, o Morro da Favela, e aí vem o nome favela, generalizou-se. Né? Ou seja, a origem da favela é a desproteção do Estado, né? É o descompromisso do Estado. Isso é muito interessante. O Gustavo lembrou isso. Gustavo, obrigado por ter recordado e acrescentado essa pitada, vamos dizer, de curiosidade, mas, ao mesmo tempo, estamos vivendo isso hoje. Né? Tanto que o Alan, com a ONG que ele tem, está tendo que se virar para dar uma ajuda às famílias, porque as ajudas do poder público recuaram muito em termos de valor e hoje elas praticamente não cobrem quase nada da necessidade. O resultado é que a mobilidade social continua intensa, a contaminação daí resultante também. E vamos vivendo essa situação, nós temos que aprender todo dia sobre essa pandemia. Presidente Belfort, posso ir adiante? Por favor. Muito bem. Então, Alan, muitíssimo obrigado. Espero que outras oportunidades a gente possa, de novo, convidar você. Quero também dizer que a Sônia Fleury, ainda vou trazer ela na academia. Ela resiste, mas ela merece ser ouvida, e muitas outras pessoas que trabalham com essa dimensão do Dicionário das Favelas, Marielle Franco, que a Sônia dirige tão bem lá na Fiocruz.